a dança nas posições do ranking dos países mais atingidos com a pandemia do novo coronavírus. A situação do Brasil diante da crise do Covid-19 até o momento. Qual é a real eficiência das máscaras médicas para o uso da população? Tudo isso agora aqui no Me Salva News. E aí, chuchuzes do Me Salva, como é que estão todos? Todos bem? Saudáveis? Eu espero que sim. Olha só, continuamos aí na quarentena, continuamos aí no distanciamento social, continuamos cortando o próprio cabelo e visivelmente não dando certo, e continuamos também fazendo aquelas atualizações semanais aí sobre a pandemia do novo coronavírus, para que tu mantenha aí uma certa série de informações sobre o assunto, tá? Esse vídeo, duas coisas importantes, está sendo gravado no final da manhã do dia 10 de abril, sexta-feira santa, tá? E tem participação mais que especial aí, mas eu não vou falar dele agora, vou deixar para depois, vou deixar o suspense, sem spoiler, tá? Mas antes de mais nada, vamos fazer uma contextualização. Qual é a situação do mundo e do Brasil? Pensando no mundo, Chuchu, a gente já tem aí a marca de mais de 1,6 milhão de pessoas contaminadas pelo Covid-19. No caso de óbitos pelo novo coronavírus, são mais de 96 mil. Provavelmente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, esse valor de pessoas mortas pelo novo coronavírus já vai ter superado os 100 mil casos em escala planetária. E nos últimos dias a gente percebeu uma certa dança aí das cadeiras no que diz respeito aos países mais atingidos pelo Covid-19. Os Estados Unidos hoje ainda é o país com maior número de casos de pessoas infectadas, são 460 mil pessoas infectadas pelo Covid-19. A Itália aparece aí em terceiro lugar, porque a Espanha superou o número de pessoas infectadas, né, da Itália. A Espanha está com 157 mil pessoas infectadas, a Itália tem 143 mil pessoas infectadas. E a França está em quarto lugar, tá? Na questão de óbitos pelo Covid-19, os Estados Unidos aparecem em segundo lugar com mais de 16 mil mortos. Em primeiro lugar ainda está a Itália. E de novo, provavelmente quando vocês forem ver esse vídeo, os Estados Unidos já vai ter superado a Itália em número de mortes pelo Covid-19. Em terceiro lugar está a Espanha com algo em torno de 15 mil mortes. E em quarto lugar a França. Tá? E claro, outros países estão chegando aí nesse patamar também, estão chegando nesse ranking, no topo desse ranking, como por exemplo o Reino Unido, como por exemplo a Turquia e vários outros aí. Tá? No que diz respeito ao Brasil, a gente também tem uma situação que tende a mudar do momento que eu estou fazendo esse vídeo e do momento que tu vai estar assistindo. A gente tem no Brasil hoje mais de 18 mil casos de pessoas contaminadas. Provavelmente já vão ser aí, quando está assistindo agora, confere aí, mas devem ser mais de 20 mil. E o número de mortes, 957. Hoje, sexta-feira santa. Qual é o grande detalhe? De novo, quando tu chegar a ver esse vídeo, tu vai perceber que vai estar sendo noticiado que nós ultrapassamos um número simbólico, mais de 1.000 casos de pessoas mortas no Brasil pelo Covid-19. Infelizmente, eu gostaria muito de estar errado, mas a tendência é que quando tu está vendo esse vídeo, essas notícias vão estar circulando aí pelo Brasil, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Minas Gerais são 5 estados do Brasil com maior número de casos. O Distrito Federal também aparece aí nessa liderança. Em especial, detalhe, por estado do Amazonas, a cidade de Manaus já está tendo um colapso no seu sistema de saúde, dado o grande número de pessoas contaminadas. Claro, né, comparado a São Paulo, um número muito pequeno, né, mas proporcionalmente já impacta o sistema de saúde de Manaus. Em São Paulo, a cidade de São Paulo se encaminha exatamente para o mesmo lugar, né? Então a gente tem uma situação cada vez mais grave. E o que está se percebendo no Brasil? Alguns estados, algumas cidades já estão liberando a população, e aí essa quarentena está se diluindo gradualmente e os impactos provavelmente não vão ser os melhores. Bom, para a gente fazer a introdução aí do nosso convidado mais que especial, né? Só uma contextualização internacional, mas que eu acho que é interessante. Nos últimos dias, os Estados Unidos foi alvo aí de uma série de questionamentos, porque ele acabou desviando uma série
de equipamentos médicos, né? Entre eles máscaras e respiradores, que iriam para a França, para o Canadá, para a Alemanha e inclusive viriam aqui para o Brasil, né? O governo alemão colocou isso como se fosse uma pirataria moderna. O presidente Trump justificou, abre aspas, dizendo o seguinte: precisamos de máscaras, não queremos outros conseguindo máscaras. E aí, fecha aspas, ele chamou aí o ato de produção de defesa, ou seja, ele redirecionou a produção industrial, obrigando algumas indústrias dos Estados Unidos a produzirem equipamentos de saúde. E, por exemplo, teve o caso lá com a empresa 3M, produtora de máscara, né? Que o governo norte-americano proibiu a 3M de exportar máscaras, ou seja, toda a produção deveria ser direcionada para os Estados Unidos. E aí o que se percebe? Essa concentração de equipamentos médicos em países ricos acaba afetando especialmente os países subdesenvolvidos. E nós, Brasil, nos encontramos aí. Temos já um grande déficit de acesso a esses equipamentos, né? Tanto máscaras quanto respiradores e outros. E para falar sobre esse assunto, temos aí o nosso convidado especial, nosso Vincenzo Zarpellon, tá? Vincenzo, faz favor, te apresenta aí para o pessoal, diz aí um pouco quem é tu na fila do pão. Olá pessoal do Me Salva, meu nome é Vincenzo Zarpellon, sou médico. Para mim vai ser um prazer aí participar da aula do Chuchu aí sobre o coronavírus, mais essa, né? Para poder trazer um pouco de informação que a gente vem recebendo, inclusive no hospital, na nossa rotina. E eu também tenho estado bastante atento aí às coletivas do Ministério da Saúde. Então, esse é um momento em que todo mundo tem muita dúvida, né? Muita coisa nova saindo, o que antes era para fazer agora não é mais e vice-versa. Então, eu tô aqui para tirar essas dúvidas, conversar um pouquinho com o Chuchu aí. Vamos ver as perguntas que ele preparou pra gente conversar um pouco. E eu aproveito e já fico à disposição de vocês no meu Instagram. Eu tenho produzido algum conteúdo sobre isso, que eu acho que a informação correta nesse momento é uma das nossas principais aliadas, certo? Chuchu, é contigo. Bom, Vincenzo, já que tu manja do assunto, diz assim, quais são os tipos de álcool que realmente fazem efeito, trazem resultados aí no combate ao novo coronavírus, e como a gente pode evitar o desperdício desse insumo aí? Então, Chuchu, essa questão do álcool é muito importante, né? Eu trouxe um aqui pra gente poder exemplificar qual tipo de álcool que é recomendado e qual que não é. Esse álcool que eu trouxe aqui, como vocês podem ver, ele é 70%, tá? O outro álcool mais comum é o de 96%, a diluição dele é de 96%. Esse álcool gel aqui, a gente vê a consistência dele, que todo mundo conhece, e a gente consegue proceder à lavagem de mãos completa, né, durante 20 segundos pelo menos, tá? Cobrindo todas as partes. Já o de 96%, especialmente porque nós, seres humanos, enfim, animais, exalamos calor, ele evapora muito rápido, mas mesmo em superfícies, para limpar a casa, enfim, ele tem essa evaporação muito rápida e acaba não dando tempo suficiente ali para ele fazer a ação de dissolução do vírus. Falando de álcool, a gente não pode deixar de pontuar também a lavagem da mão com água e sabão, tá? Inclusive essa é mais eficiente, né, do que o álcool gel. Claro que quando a gente sai na rua é mais complicado, às vezes leva um tubinho de álcool gel, isso é totalmente viável e é o recomendado, tá? Mas a água e sabão, pelo menos aí uma, 2 vezes por turno, é importante lavar as mãos, pra gente estar sempre limpo e evitar de tocar o rosto ali para evitar a contaminação. O sabão ele vai emulsificar a gordura da capa do vírus, vai dissolver, que é na verdade a mesma coisa que o álcool faz, mas água e sabão, já foi visto em estudos, tem uma eficácia um pouco maior nisso aí. Sendo água e sabão, sendo álcool 70%, os dois estão muito bem comprovados e é essa maneira que a gente deve fazer, né, com uma boa lavagem de mãos, cobrindo todos os cantos, a nossa prevenção aí contra o coronavírus. Bom, Vincenzo, e no que diz respeito à questão das máscaras, elas não são todas iguais, né? Existe alguma diferença entre elas? O que tu pode dizer sobre a questão das máscaras que a gente está vendo o pessoal começar a usar cada vez mais? Então, Chuchu, realmente o tema das máscaras é muito importante cada vez mais, né? Eu fiz uma análise um pouco mais detalhada no meu Instagram, que eu acho que vai estar aqui embaixo, pra gente, sim, quem quiser se aprofundar um pouco mais, mas eu vou trazer as principais diferenças realmente sobre elas, tá? A gente tá trabalhando hoje em dia com basicamente 3 tipos de máscaras, tá?
é a N95, a máscara cirúrgica e as máscaras feitas em casa, de pano ou de tecido, tá? Então, assim, qual é a diferença principal entre elas? Vai ser basicamente o tamanho da partícula que elas vão conseguir reter, né? E impedir que a gente inale e promova a infecção pelo vírus, né? E, enfim, por consequência, então, vai diferir também o lugar onde a gente vai idealmente, né, usar cada uma delas. Então, falando brevemente aqui, ó, essa aqui é a máscara N95, vocês vão ver que eu tô guardando ela aqui num plástico, porque ela é reutilizável, tá? Aqui tá o meu nome, a data que eu comecei a usar, eu tenho usado diariamente no hospital. E essa é uma máscara que ela é um filtro, ela tem essa válvula, mas ela de fato é um filtro, ela é mais grossa, e o nome dela é N95 porque testes feitos pela Anvisa, né, visam garantir que ela consiga então filtrar 95% das partículas que a gente está inalando. É um purificador de ar, tá? Realmente, essa aqui é a única que a gente pode realmente considerar um EPI, um equipamento de proteção individual, certo? Por outro lado, a máscara cirúrgica, que é essa aqui um pouco mais simples, que todo mundo já deve ter visto ali, né? A gente pode observar que ela é mais fininha, ela não é considerada um filtro, e a grande vantagem dela é ser um método de barreira, né? Então que grandes gotículas, perdigotos, assim, de fala, de tosse, espirro, não vão conseguir passar por essa, e esse acaba sendo também o mesmo benefício das máscaras de tecido, as máscaras feitas em casa. Então basicamente são essas as principais diferenças entre os tipos de máscara. Massa! Tá, e essas máscaras caseiras, agora que está sendo liberado, o pessoal está usando máscara caseira, enfim, elas realmente são eficientes, elas podem ajudar? O que tu pode dar um parecer geral aí sobre a questão dessas máscaras caseiras feitas aí pelo pessoal com pano, filtro de café? Minha mãe tá fazendo máscara com filtro de café, né? Funciona ou não? Então, Chuchu, as máscaras de pano realmente foi uma coisa que a gente adicionou aí, digamos, ao nosso arsenal, né, de iniciativas contra o vírus, tá? No início da pandemia não se falava em uso populacional, comunitário das máscaras, de todo mundo ir no dia a dia usar, mas hoje já se fala. E essas máscaras que devem ser usadas no dia a dia pela população em geral, e não profissionais de saúde, são as máscaras de pano, as máscaras feitas em casa. O Ministério da Saúde largou uma cartilha com algumas orientações, né, onde eles trazem alguns tipos de tecido, enfim, como usar, e é bem importante atentar para isso. Tem um monte de tutorial rolando aí na internet, como fazer sua própria máscara, eu tô achando bem legal, inclusive. Mas o que a gente tem que ter de ideia, né, de mensagem para levar, é que qualquer que seja o tecido, né, qualquer que seja a capacidade dele de realmente fazer uma filtração, um bloqueio, qualquer ajuda é válida nesse momento. Então sim, se você vai sair de casa, né, por algum motivo essencial, bota sua máscara feita em casa e atenta para o manejo dela. Tá? Quais são os tecidos que o Ministério orienta? Bom, existe desde aquelas que filtram um pouquinho, pelo menos, que são aqueles tecidos de saco de aspirador, sabe? Eles falam de TNT, tecido não tecido, pelo menos com uma dupla face, assim, né? Dobrar pelo menos ao meio, para aumentar o número de barreiras, ou mesmo, né? Peças de roupa velhas, enfim, tecidos de algodão, elastano mesmo, certo? O manejo delas é muito importante, a gente tem que cuidar para a máscara não virar um próprio meio ali de contaminação. E sinceramente, sobre filtro de café eu não lembro de ter ouvido falar, mas retomando aquela ideia que eu falei, de qualquer ajuda nesse momento é válida, eu acho que se conseguir adaptar ali, né, fazer uma coisa que não fique ruim, que cubra tudo, todo o rosto e o nariz, eu acho que é válido sim. Parabéns pra tua mãe aí, e quem ainda não fez sua máscara e vai precisar sair, tá na hora, vamos botar a criatividade, né, em jogo, porque isso aí é questão de saúde pública nesse momento. Bom, então pelo que tu tá dizendo, cada uma tem um momento especial para ser usado, né, por um grupo de pessoas específico e um momento específico para ser usado. É isso? Procede a informação, Vicenzo? Então, Chuchu, procede sim essa informação, tá? E pra gente falar de maneira didática, assim, qual máscara usar em qual ambiente, a gente tem que pensar no que elas conseguem barrar. A principal método de transmissão do Covid é por gotículas, tá? Então é quando a gente tá falando, às vezes sai um perdigoto, ou quando a gente tosse e espirra. Mas mesmo na tosse e no espirro, saem as gotículas, né? São partículas maiores, elas vão ali na frente já cair com a gravidade e ficar no chão. Mas também sai um pouco de percentual ali de aerossol,
que a gente chama, que são partículas menorzinhas, que elas não têm peso suficiente para cair logo, então elas ficam pairando no ar um pouco. E isso pode ser um pouquinho mais traiçoeiro, principalmente em ambientes aí em que tem realmente alguém positivo ou muito suspeito para Covid-19. Então, para a gente fazer aí uma análise didática de onde a gente deve usar cada um. Máscara N95, tá? É o filtro, como a gente falou, e ela protege principalmente pro aerossol. Então é onde vai estar um ambiente mais carregado, um ambiente onde vai ter pacientes positivos, suspeitos, graves para Covid. Então ela é para uso em UTI, em unidade de terapia intensiva, certo? Resumidamente. Já no ambiente hospitalar, que não na UTI, mas para transitar nos corredores, mas para fazer a rotina diária de um hospital, né? A máscara cirúrgica é o que a gente deve usar. Não é só para cirurgia, não. É para a gente transitar, eu digo profissionais de saúde, tá? Dentro do ambiente hospitalar, que não é um ambiente de UTI mais carregado, mas também tem alguns pacientes positivos, né? Tem colegas aí que estão atendendo esse paciente que pode ter uma transmissão assintomática. Então a gente é recomendado usar essa máscara aqui. E já a máscara de pano é para ti, para tua família, né, para teu vizinho, para quem tu conhece que está na comunidade e não está exatamente num hospital ou numa CTI, enfim, em lugares que podem ter pessoas realmente positivas para o Covid. Ah, mas eu estou andando na rua e pode ter alguém positivo, assintomático. É verdade, esse é um risco que corre. Por isso a gente diz sempre de deixar as janelas abertas, se for para sair, ficar ao ar livre, né? E se precisar, então, entrar numa farmácia, no supermercado, que a gente realmente precisa, usar a máscara de pano, tá? Ela não é perfeita como a N95, né? Nem a N95 é perfeita, mas assim, já a nível populacional e especialmente para a gente deixar para quem realmente precisa estar mais exposto os equipamentos adequados, a máscara de pano nesse momento ela é uma grande aliada e claro, a gente vai ter que saber manusear ela direito e tudo mais, mas acho que sim, é mais um adereço aí que tem que ser incorporado aí pelos próximos meses no vestuário aí das pessoas, lembrando sempre que quem puder fica em casa, não se expõe, não vai pra rua, deixa as coisas arejando, abertas, correto? Mas se precisar, a tua estratégia, que não é profissional de saúde, que vai pra comunidade, né, é usar sim a máscara de pano e elas funcionam. Uma paulada. Tá, olha só. E como é que a gente deve... Qual é a melhor forma de manusear essas máscaras? Olha, Chuchu, essa pergunta é tão importante quanto o próprio fato de usar as máscaras. E muita gente tem negligenciado isso. Então vamos tomar um tempinho aqui para explicar direitinho como é que deve ser o manejo das máscaras de pano, tá? Feitas em casa. Eu não tenho uma máscara de pano porque eu realmente estou restringindo ao máximo aí as minhas saídas, só do hospital para casa mesmo. Então eu tenho usado mais as outras duas, né? E eu vou usar aqui a cirúrgica para exemplificar. Primeiro, quando a gente pega a máscara então limpa, né? A gente vai ter que botar ela assim, cobrindo o nariz, selando aqui o máximo e até toda a boca, né? O ideal é deixar o mínimo possível e o mais justinho aqui possível para não ter muita saída ali, né? E eu respirar através da máscara e não pelo lado. Já, bom, vai ter ali um uso dela, 2 horas é o momento de trocar essa máscara de pano, então, tá? E aí na hora de tirar a gente tem que cuidar, ó, para pegar o elástico, tirar por trás e aí colocar direto a tua máscara de pano sem tocar nela. Isso é importante porque ela reteve essas partículas e ela tá infectada agora, né? Isso é muito importante, não tornar a máscara um vetor da tua infecção. Aliás, antes de passar para a próxima, muita gente usando assim, né, para falar, depois pega aqui, bota de novo, tira, sabe? Isso aqui não funciona, tu tá te infectando. Cada vez que tu toca aqui, tu tem que lavar a mão, passar um álcool gel, porque senão, daqui a pouco tu vai distrair, vai tocar em algum lugar e vai te infectar. Então, voltando lá, passaram 2 horas, eu vou tirar essa máscara, vou mergulhar ela direto numa solução de água oxigenada, água sanitária, 1 parte para 50 partes de água potável. Que boa normal de casa, tu vai fazer uma solução 500 ml de água para 10 ml de que boa, vai deixar meia hora lá, depois tu vai tirar e lavar com água e sabão, então são 2 etapas, né? Torcer bem, deixar secando e só quando estiver bem seca que tu vai poder reutilizar ela novamente, certo? Como o uso dela é para ser feita de 2 em 2 horas, a gente tem recomendação, a gente tem recomendado de cada um ter 2 a 3, né? Porque quando de repente vai sair e ficar um tempinho a mais, tem que fazer essa troca e tem que cuidar para não fazer essa infecção com as mãos, né?
deixar de noite, deixar num saquinho, alguma coisa assim, arejar elas um pouquinho, tá? Nunca usar elas molhadas e principalmente, essa máscara é de uso individual. Não é que nem a toalha do banheiro que tu usa junto com a tua família, sabe? É uma máscara que está em contato direto com as tuas secreções. Se tu tiver infectado e tiver ainda assintomático e compartilhar com alguém, essa pessoa vai estar contaminada também. Então assim, a gente precisa ter atenção nisso aí, sabe? Mas assim, também fazendo isso não tem grandes problemas. Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem para acrescentar aí em termos de saúde pública nesse momento. Correto? Então, gente, essas foram algumas dicas aí básicas sobre álcool, sobre máscaras, como e quando usar cada uma delas, tá? Meu nome é Vitiano Zarpelon, então podem me achar aqui no Instagram. Eu tenho produzido algum conteúdo assim, realmente para ajudar e disseminar informação de qualidade aí, porque muita coisa tem saído, fake news, e vocês sabem como é, né? A gente precisa lutar um pouquinho aí pela nossa informação mais correta possível. Segue lá, vê o que tu acha dos vídeos, enfim, acho que é uma boa fonte de informação. Agradeço ao Chuchu, obrigado pelo convite, a série tem acompanhado, tem estado muito boa e fico à disposição aí também para as próximas se acharem necessário. Um abraço, pessoal, tchau, tchau. Bom, então o melhor, Chuchu, é fazer o quê? Ou escuta aí as palavras de quem entende, quem está por dentro do assunto, escutou o Vicenzo, e aí o que vai fazer? Vai usar máscara, faz uma máscara caseira, né? Ou no máximo pega aquela máscara cirúrgica, não vai usar essas máscaras mais requintadas aí e tal. Isso aí é para o pessoal específico da saúde porque é necessário. Lembra, a gente tem uma produção, a China, por exemplo, ela está produzindo esses insumos aí, mas ela não consegue atender a demanda mundial, certo? Então, usa com parcimônia, faz a tua parte, porque a gente tem que ter um pensamento mais solidário aí e pensar no pessoal que está na linha de frente aí no combate ao novo coronavírus, certo? Bom, fechamos por aqui. Se tu puder, fica em casa. Se for ficar em casa, estuda. Se for estudar em casa, estuda com Me Salva. Afinal, melhor plataforma educacional do Brasil é essa. Beijo de luz e te cuida.